Beleza, eu vou começar a falar aqui então sobre o trabalho aí, avaliativo. Alguma dúvida que tiver, pode mandar aí no chat aí que eu respondo. Beleza? Então, o exercício um do trabalho avaliativo era para calcular algumas coisas aí, né? Letra A, resolver essa integral, né? Então, aqui é uma integral definida, né? Trabalhar então dentro do intervalo de 0 até 5. Então, a gente tem que fazer uma divisão aí da integral respeitando os intervalos da função aqui. Então, como é de 0 até 5, eu faço de 0 até 3 referente a essa função e de 3 até 5 referente a essa função aqui. Ó. Essa integral aqui ela requer substituição, né? Então você obrigatoriamente tem que chamar de u o 1 mais x, derivando os dois lados aqui vai ficar du igual a dx, né? A substituição dos valores, substituindo o x por zero aqui, né? Colocando zero aqui no lugar do x, 0 mais 1 é 1, né? Então, no lugar desse zero vai ser 1, no lugar desse 3, colocando 3 aqui, 3 mais 1, 4. Então a integral vai ficar dessa forma aqui, ó. X mais 1 é u, então fica raiz de u, que é a mesma coisa que u elevado a meio, e os intervalos 0 e 3, que são valores relativos a x, nesse caso vão ficar como 1 e 4, valores relativos a u aí. Faz a integral, soma 1 na potência vai dar 3 meios, divide por 3 meios, divisão de fração, mantém de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, então a gente tem isso aqui. Aqui não está aparecendo, mas aqui tem o 1 e o 4 aqui. Né? Substitui o 4 no lugar do u, está aqui. Substitui o 1 no lugar do u, está aqui, faz um menos o outro. E aí é só resolver essa integral, essa equação aí, né? Vai dar 16 sobre 3 menos 2 sobre 3, 14 sobre 3, o resultado dessa primeira parte aí. Essa aqui já é uma integral direta, integral da constante é só acrescentar a variável, menos integral do x, a potência é 1, soma mais 1 dá 2, divide por 2, né? E substitui nesse caso 5 e 3. Pega o 5, substitui no lugar do x, menos, pega o 3, substitui no lugar do x, dá isso aqui, né? Fazendo a conta aqui, ó, 25 menos 15, menos 25 sobre 2, mais 9 sobre 2, vai dar isso aqui, tira a mínima aqui, né? Na verdade nem precisa tirar a mínima, é só simplificar, né? Aqui vai dar 16 dividido por 2 dá 8. 10 menos 8 vai dar 2. Soma os resultados, né? Então a gente tem como resposta aí o 20 sobre 3 para essa letra A. Então ficar atento à necessidade de, às vezes, ter que desmembrar a integral, né? Aparece nesse contexto, aparece no contexto do módulo, né? Então a gente tem que ficar atento quando é necessário essa desmembrar, assim, né? Dividir a integral em mais de uma integral a ser resolvida aí. Aqui, calcular a integral, então, no caso aqui da função seno de x mais módulo de seno de x, com x variando entre menos π e π. Então, toda vez que envolve o módulo, a gente tem que fazer um estudo de sinal da função, para descobrir onde ela é negativa, onde ela é positiva, no caso dentro do intervalo, e aí sim montar a integral a partir disso. Então, ó, de menos π até π. Então, nós estamos trabalhando do quarto e do primeiro quadrante. Então, é esse intervalo que a gente está trabalhando. Não, na verdade, do menos π, no menos π aqui, ó. Então, do menos π, então vou vir aqui, ó, terceiro, quarto, primeiro e segundo quadrante. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com a volta completa na circunferência trigonométrica. Só que o que vai acontecer? O eixo y é relativo ao seno. Observa que tanto aqui no terceiro quadrante quanto no quarto quadrante, o valor do seno é negativo, né? E o módulo de um número negativo, ele acontece de uma forma. No primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. O módulo de um número positivo já acontece de outra forma. Então, nós vamos fazer aqui duas integrais. Eu vou fazer uma integral que vai de menos π até zero, né? Então, de menos π até zero. Observa que aqui está seno de x e mais o módulo de seno de x. O que é o módulo de seno de x? É menos seno de x. Né? Por quê? Porque como o seno de x é negativo, né, o módulo de um número negativo troca o sinal dele. Então, trocar o sinal dele é colocar um menos aqui na frente. Ó, né? Então, seno de x menos seno de x. E de 0 até π, como o seno é positivo, então eu posso simplesmente retirar o módulo. Então, ó, de menos π até 0, como o seno é negativo, troca o sinal do que está aqui dentro, por isso que ficou menos seno de x. Né? E de 0 até π, de 0 até π, como o seno é positivo, aí a gente só tira o módulo. Né? Aqui seno menos seno vai dar 0.
aqui seno de x mais seno de x dá 2 seno de x. A integral, integral de zero é a constante, né? E como a integral é definida, então isso aqui vai dar zero, né? Porque seria a ideia de substituir os valores inicial e final, na verdade. Então, ela vai dar zero aqui. Integral de seno é menos cosseno. Então, como é 2 seno, fica menos 2 cosseno. Coloca π no lugar do x, coloca zero no lugar do x, está aqui, né? Esse menos com esse menos fica mais, né? Cosseno de zero é igual a 1, cosseno de π é igual a menos 1. Fazendo essas contas, a gente vai chegar no resultado que é igual a 4 aí. Soma os dois valores, então a resposta final é 4, certo? Então, ficar atento aí à questão do módulo, né? Assim como naquela outra função, o módulo aí também gera necessidade, em muitos casos, de desmembrar a integral aí. Então, nesse caso aqui, você precisaria primeiro fazer uma análise da função trigonométrica que está dentro do módulo, né? Então, se, por exemplo, a pessoa não tiver conhecimento sobre essa questão trigonométrica, ela não consegue fazer essa integral aí, beleza? Observando assim que no trabalho lá, eu não fiquei preso à questão se está certo ou se está errado, se copiou, se não copiou. Na verdade, eu só dei os pontos para quem entregou o trabalho lá, né? Só que teve caso de gente, por exemplo, igual no trabalho de derivada, que mandou o trabalho que eu postei. A pessoa pegou o que eu postei no Moodle e mandou como se aquilo fosse o trabalho dela, né? Aí a pessoa ficou com zero, né? Em tudo. Mas, de forma geral, quem mandou o trabalho ficou com a nota. Porque também 10 pontos não vai fazer diferença se a pessoa não souber o conteúdo e não conseguir fazer a prova, né? Então a gente parte do princípio que todo mundo tentou fazer aí, né? Não ficou copiando. Então, encontrar a primitiva de uma função para a qual f0 é igual a 1. Então, a ideia de encontrar a primitiva é fazer a integral da função. Então, fazer a integral dessa função é encontrar a sua primitiva. Então, aqui eu tenho 3 termos, eu vou fazer a integral de cada um deles. Aqui a potência é meio, soma mais 1 vai dar 3 meios, o resultado divide por 3 meios, né? Aqui a integral de seno de 2x, ó, o 3 é constante que está multiplicando, a gente repete. E o seno de 2x, teoricamente, a gente precisaria fazer essa integral por substituição. Mas como eu disse lá nas videoaulas, você pode fazer de forma direta, né? Então aqui ficaria integral de seno é menos cosseno. Como aqui é 2x, divide por 2, né? Então aqui você poderia fazer direto como eu fiz, sem a necessidade de fazer assim, né, a substituição. Mas é uma integral que se faz por substituição. Nesse contexto aqui, eu deixei que vocês fizessem de forma direta, sem ter que chamar o 2x de u e por aí vai, né? Além disso, integral de menos 3, integral da constante, só acrescentar o x. Então, a gente tem essa integral aqui. Mais o c, porque é uma integral indefinida, ou seja, não tem intervalo de integração. Aqui, fazendo divisão de fração, esse 2 vai multiplicar esse 2, vai ficar 4. X elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo sobre esse 3. Menos 3 meios, o restante eu só copiei. Então, essa é a primitiva. E aqui a gente deu esse valor inicial aqui que nos permite encontrar o valor da constante. Ou seja, eu vou trocar x por zero e igualar tudo a 1. Então, trocando x por zero, aqui vai ficar 0. Aqui coloca o x igual a 0, vai dar 0. Aqui também vai dar 0, né? Então, zerou, aqui zerou. Cosseno de 0 é 1 vezes menos 3 meios, dá menos 3 meios. Passa para cá o menos 3 meios, né? E aí a gente consegue encontrar o valor de C fazendo o mínimo múltiplo comum aqui. Então, C igual a 5 meios. Então, pega essa primitiva e substitui o C por 5 meios. Então, é essa primitiva que o exercício procura. Esse tipo de exercício aí ela é chamado de problema de valor inicial, né? Então, sempre que tiver esse tipo de informação, você consegue achar o valor da constante, né, dentro do exercício aí. Então, ficar atento a essas informações. Mas encontrar a primitiva é fazer o cálculo da integral. Beleza? Aí pedir para resolver as integrais. Então, assim como no trabalho, na prova também vai ter lá integrais a serem resolvidas e vocês é que tem que perceber a necessidade ou não da utilização de uma técnica, né? E percebendo a necessidade de utilização de uma técnica, saber qual técnica aplicar, né? Então, acontece às vezes de você começar a fazer uma integral por uma técnica
e chega num determinado ponto, você percebe que aquela técnica não era ideal. Aí você tem que voltar atrás. Então, por isso que é importante a resolução de muitos exercícios, né, que na verdade eles vão ajudar na percepção de qual a técnica a ser utilizada, né? Essa integral aqui, então, é uma integral para ser feita por substituição, onde a gente vai chamar de u4 menos x. Derivando aqui, né, a gente vai encontrar derivada de 4 é 0, derivada de menos x é menos 1. Né? O dx está aqui, ó, então eu vou passar só esse menos 1 para o lado de cá. Então vai ficar isso aqui. Né? Você também poderia desenvolver isso aqui de baixo, mas às vezes ficaria mais trabalhoso aí. Né? Além disso, olha só o que eu vou fazer. Essa substituição dos valores. Vou trocar o x por 1 aqui. Né? 4 menos 1 é 3. Vou trocar o x por 3 aqui. 4 menos 3 é 1. Então esses são os novos valores de integração. E aí eu vou substituir. Então no lugar do 1 eu coloquei o 3. Está aqui o 3. No lugar do 3 eu coloquei 1. Está aqui. O 2 eu mantive. Isso eu chamei de u ao quadrado. Ficou u ao quadrado. O dx eu troquei por menos 1 du, está aqui o menos 1 du, e ainda sobrou esse x aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou substituir aqui, ó. Coloquei aqui embaixo, vou passar o x para cá e passar o u para cá, né? Então, a gente vai ter que x é igual a 4 menos u, e aí eu vou trocar esse x aqui por 4 menos u. Aí vai ficar assim, ó, 3 vezes 4 menos u, né? Aqui, ó, fiz 3 vezes 4, 12, né? Vezes esse menos ficou menos 12. 3 vezes menos u é menos 3u. Vezes menos u vai ficar mais 3u. Todos eles sobre u ao quadrado, 2u ao quadrado. Aqui dá para simplificar. Vai ficar menos 6. Aqui eu passei o u ao quadrado para cima, né? Menos 2. E aqui, ó, 3 meios, cancela esse com esse. Aí ficou dessa forma aqui. Então aí a gente faz a integral. Aqui soma 1 na potência. Vai ficar menos 1, né? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Divide pelo que encontrou. Aqui 3 meios é constante, que está multiplicando, eu repito. Né? E como aqui é u, né? 1 sobre u é como se fosse 3 meios vezes 1 sobre u. Como a integral de 1 sobre x é ln de x, integral de 3 sobre u, né? é ln de módulo de u. Nesse caso, não precisa colocar o módulo de u, porque os valores com os quais a gente está trabalhando não geram valores negativos para u. Né? Nós estamos trabalhando com x variando entre 1 e 3. O u é 4 menos x, ou seja, ele nunca vai ser negativo para valores entre 1 e 3. Por isso que não precisa do módulo aqui. Né? Menos com menos é mais. Esse u elevado a menos 1 eu passo para baixo. E aí eu vou substituir o u pelos dois valores aí. Ó. Substituindo por 1, está aqui. Menos, substituindo por 3, está aqui. Ó. 6 aqui dividido por 1 é 6. ln de 1 é igual a 0. Vezes isso vai dar 0. Menos 6 dividido por 3 é 2. E menos esse valor aqui. Ó. 6 menos 2 aqui, 4. Aqui ficou errado, né? 6 menos 2 aqui, ó, 4. Né? Então, só corrigir aqui. Menos 3 meios. ln de 3, a resposta aí. Outra observação, não precisa calcular valor igual a ln de 3, que não dá valor exato, não. Deixa escrito como logaritmo mesmo, não precisa resolvê-lo, não. Alguma pergunta aí, gente? Se tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Até de outro exercício que eu já tenho passado por ele, não tem problema não. Eu volto e falo. Eu vou apresentar a resolução, porque depois também eu vou disponibilizar lá no Moodle, né? Então, integral dessa expressão aqui, ó. Antes de começar a fazer integral, eu vou organizar isso aqui. O 3 eu vou manter aqui. Aqui é x elevado a 2 sobre 3, porque é fração. Passei para cima como x elevado a menos 2 sobre 3. Só troquei o sinal da potência. E menos 3x. Faz integral. Integral de 2 é 2x. Aqui soma 1 na potência. Menos 2 terços mais 1 dá 1 terço. Divide por 1 terço. Aqui a potência é 1, soma mais 1 vai dar 2, divide por 2. Né? Aqui vai ficar 2x, esse 3 vai multiplicar aqui, vai dar 9 raiz cúbica de x, que é x elevado a 1 terço. E esse aqui manteve. Substitui o x por 8, está aqui. Menos, substitui o x por 1, está aqui. Aí faz a conta, que vai dar 16, raiz cúbica de 8 é 2, vezes 9. Aqui vai ficar 8 ao quadrado vezes 3, dividido por 2, está aqui. E aqui também fazendo as contas, a gente gera esse resultado. E aí, fazendo as contas aí, ó,
vai dar menos 73 mais 3 sobre 2, tira o mínimo, vai dar menos 143 sobre 2. Né? Não tem problema nenhum o resultado da integral dar negativo, não. É porque às vezes a pessoa faz sempre associação à questão de área e acha que a integral sempre tem que dar positiva. Não tem nada a ver isso, não. Quando você estiver calculando uma área, aí sim o resultado tem sempre que dar positivo, né? E a gente já viu lá no cálculo de área os mecanismos para isso, né? Então, não quer dizer que uma integral não possa dar um resultado negativo, não. Não tem nada a ver isso, não. Beleza? Outro exercício, letra C, também é uma substituição, chamada de U4 menos x. Deriva os dois lados, aqui vai ficar menos 1 dx, vou passar o menos 1 para cá. Então, vai ficar assim. Aqui, ó, quando o x for 3, aqui, ó, 4 menos 3 é 1. Quando o x for 0, 4 menos 0 é 4. Então, substituindo aqui, ó, o 5 mantém, esse 2 mantém. Como eu chamei isso aqui de u, vai ficar a raiz de u, ou seja, u elevado a meio. No lugar do 0 eu vou colocar o 4 e no lugar do 3 eu vou colocar o 1, certo? A integral definida, você sempre vai ver integral do menor para o maior. Quando você faz substituição, como eu disse em algumas videoaulas aí, pode acontecer que o maior valor apareça embaixo e o menor em cima. Não tem problema isso não, não precisa inverter isso aqui não. Se inverter isso aqui, você erra o sinal do exercício, beleza? O 5 sobre 2 eu coloquei aqui fora, esse menos eu também coloquei aqui, e aqui o elevado a meio, eu passei ele para cima, ficou o elevado a menos meio. Soma 1 na potência, menos meio mais 1 vai dar meio, o resultado divide por ele. Pode cancelar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Então vai ficar menos 5 raiz de u, porque o elevado a meio é raiz de u. E substitui o u por esses dois valores, 1 e 4. Substituindo o u por 1, está aqui, menos, substituindo o u por 4, está aqui, ó. Então vai ficar que raiz de 4 é 2, 2 vezes menos 5 é menos 10, com esse menos ficou mais 10, então 10 menos 5 igual a 5 aí o resultado dessa letra C. Então, outro exercício para ser feito por substituição simples, né? Esse aqui, ó, esse exercício aqui, ó. Aqui você pode, se você quiser, você pode até fazer distributivo aqui, ó. 4 vezes esse, menos 2x vezes esse, né? E aí resolver. Mas de qualquer forma, você vai precisar usar uma técnica, e nesse caso, a técnica é de integração por partes, né? Como a gente já viu, integração por partes, primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o que a gente vai chamar de u e o que a gente vai chamar de dv. Né? Nesse caso, eu vou chamar de u o 4 menos 2x e vou chamar de dv o cosseno de 2x. E aquele que eu chamo de dv, eu sempre coloco aqui o dx junto com ele. Beleza? Aí, para fazer a integração por parte, para determinar quem vai ser o u, você pode usar lá a questão do Liat, né? Mas, de forma geral, a gente acaba percebendo, né, qual é o termo que a gente chama de u. Mas se não quiser, né, se não tiver conseguido ter essa percepção, pode fazer o Liat lá. O que eu chamei de u eu vou derivar. Derivada de 4 é 0, derivada de menos 2x é menos 2. Então, derivada em relação a x, né? E o que eu chamei de dv eu vou calcular a integral. Integral de cosseno é seno. Como aqui é 2x, divide por 2. E aí substitui aqui na fórmula, né? U vezes v é esse vezes esse. Então, está aqui. Menos integral de VDU. O VDU, como aqui tem um menos, com o menos da fórmula, né? Com esse menos aqui, ó. Por isso que ficou mais. E a multiplicação desses dois aqui, ó, vai ficar 2 seno de 2x sobre 2, ó. Né? Aqui dá para simplificar, né? Esse 2 com esse 2. Integral de seno é menos cosseno. Como tem um 2 multiplicando o x, divide por 2, mais o c, a resposta aí, certo? Aqui é o seguinte, às vezes você chegou aqui, né? A pessoa que simplificar aqui por 2 pode também, como é uma multiplicação, você pode dividir esses dois termos por 2 aqui também, tá correto. Mas se não quiser simplificar nesse caso, pode deixar assim também, né? Não tem problema não. Então era uma integração por partes. Na integração por partes, se você tiver ela definida, ou seja, se você tiver um valor aqui embaixo e um valor aqui em cima, você pode fazer a conta inteira e quando chegar aqui no final, depois de ter encontrado a resposta, você pode substituir os dois valores, né? Na substituição também você pode fazer isso. Se você não quiser fazer a mudança de valores de x para valores de u, você também pode resolver ela toda
e lá no final trocar o x pelos valores que você tiver indicado aqui. Fica a critério de vocês isso aí. Não tem uma forma correta de fazer, não. Não é que não tem uma única forma correta de fazer o exercício, né? Esse aqui também vai ser uma integração por partes, e nesse caso nós vamos chamar de u o arquitangente de 2x, e o dv vai ser o 2dx. Se não tivesse esse 2, a gente chamaria de 1, né? 1dx. Então, usando o LIAT, por exemplo, né? Aqui você tem o i de inversa trigonométrica e o 2 seria a parte algébrica. Por isso que esse aqui vem primeiro e eu chamei ele de u. Deriva. Então, derivada de arctangente, tem que saber, né? Como aqui não é só x, é regra da cadeia. Deriva esse aqui. Derivada de 2x é 2 sobre 1 mais esse cara ao quadrado. Por isso que é 4x ao quadrado. Integral de 2 em relação a x vai ficar 2x. Substituindo na fórmula, u vezes v. O u é isso, o v é isso, 2x vezes arctangente de 2x, está aqui. Menos, está aqui o menos, né? Aqui ficou mais, só que aqui não é mais, não. Provavelmente é porque no exercício anterior, no slide anterior, lá tinha o menos com menos e deu mais. E aí, como às vezes eu copio o slide de um exercício, eu duplico o slide para mexer no slide, provavelmente o que aconteceu é que o sinal ficou mais. Só que aqui não é mais, não, é menos, ó, porque nem o V nem o DU são negativos, né? No exercício anterior aqui era negativo, com negativo ficou positivo. Mas nesse caso, como os dois são positivos, aqui é negativo, ó, por causa desse menos aqui, ó. 2x vezes isso aqui ficou assim, ó. Né? Então, essa integral aqui, nós vamos resolver ela aqui por substituição. Então, eu vou chamar de u 1 mais 4x ao quadrado. Vou derivar isso aqui, vai dar 8x dx. Né? Vou passar esse 8 para cá. Tem gente, por exemplo, que percebe assim, ó, como aqui é 4x, eu vou deixar 4 aqui e 8 é 4 vezes 2, eu vou passar para lá só o 2. Pode fazer também, mas se você quiser pegar o número aqui e passar ele para cá dividindo, o que não pode fazer é pegar o 8x e passar para cá dividindo. Aí você não pode fazer não, porque você não sabe se o x é zero, né? Então você não pode fazer na substituição, é pegar esse x e passar para cá dividindo. Você pega só o número, igual eu peguei e passou o 8, ó. Aí aqui ficou 4, tá aqui 4. X dx, ó, o x dx eu troquei por 1 sobre 8, du. 1 sobre 8 du. E essa parte de baixo eu chamei de u aqui, ó. Então, por isso que eu troquei por u. 4 e 8 simplificando aqui vai dar meio. Tirei ele da integral. Então, aqui vai dar meio ln de u, né? De novo, aqui não precisa do módulo, porque o u é igual a 1 mais 4x ao quadrado. Pensando em números reais, isso aqui nunca vai dar negativo. Então, não precisa do módulo. Ah, mas se colocar o módulo está errado? Não, não está errado. Pode também. Substituindo o 1 pelo valor dele, que é esse aqui. Então, a resposta é essa. Isso eu vou colocar no lugar dessa integral. Lembrando que no lugar desse mais é menos, né? Então, aqui é menos, né? Aqui vai ficar menos. Então, é só porque eu copiei. Peguei o mesmo slide, né? E aproveitei. Acabou que o sinal ficou trocado aí. Então, a resposta vai ser essa aqui. Se você der a resposta com o módulo aqui, ó, não altera em nada. Porque esse número é positivo, se for módulo de um número positivo, não altera o resultado dele. Então, não tem problema. É aquilo que eu falei, né? Se você tem dificuldades para perceber a questão do positivo ou negativo na função, sempre põe módulo. Sempre que for 1 sobre x ou 1 sobre u, põe ln de módulo, que aí você nunca vai errar, né? Agora, tomar cuidado, que se for necessário o módulo e você não colocar o módulo, aí você comete um erro, né? Então, nesse caso, não era necessário o módulo, mas se você tivesse colocado o módulo, você não erraria o exercício. Beleza? Letra F, que é esse aqui, né? Então, aqui também se trata de uma integração por partes. Vou chamar de ULN de 3x. Na integração por partes, né? Lá no LIAT, a primeira letra é L de logaritmo. Ou seja, sempre que se tiver um logaritmo na integração por partes, você vai trabalhar ele sendo chamado de U, né? E aí derivada de ln de 3 e o restante vai ser o dv, né? Aqui ficou faltando o dx, porque sempre que aquele que a gente chama de dv vem junto com o dx. Tirou ln de 3x, o que sobrou é o dv. Derivando isso aqui, derivada de 3x é 3 sobre 3x, cancela esse com esse, vai dar 1 sobre x.
integra esse aqui, né? Se você fizer a integral aqui, ó, primeiro você passaria o x elevado a 3 para a parte de cima e ficaria x elevado a menos 3. Aí somaria 1 na potência, ficaria menos 2 e dividiria por menos 2. Por isso que ficou menos 2 aqui, ó. E como sobraria x elevado a menos 2 em cima, por isso que ele passou para baixo como x ao quadrado. Certo? Então, eu vou substituir, ó, u vezes v, u vezes v. Está aqui, ó. Então, multipliquei esses dois, está aqui, ó. Menos a integral de v du. Agora, esse menos com esse menos ficou mais, ó. Esse menos com esse menos ficou mais. Esse cara vezes esse aqui, ó, 1 vezes 1 é 1. 2x ao quadrado vezes x dá 2x ao cubo. Né? Aqui faltou um dx, tá? Integral tem que ter o dx aí. X ao cubo passou para cima como x elevado a menos 3, dx. Né? Então, provavelmente na hora de digitar, eu deixei de colocar esse valor, mas tem que colocar isso. Menos 3 aqui soma 1, vai dar menos 2, divide por menos 2. Como já tem um 2 aqui, ó, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Aí o menos eu coloquei aqui, ó, 4, mais o c. Aí só organiza, passa esse cara para baixo aqui para ficar x ao quadrado. Esse termo aqui eu fiquei só repetindo ele, ó, só repetindo ele. Esse mais virou menos, porque quando eu somei 1 aqui em cima, menos 3 mais 1 deu menos 2 e dividi por menos 2. Aí o menos eu já coloquei aqui fora, né? Então a resposta da letra F vai ser essa aí, beleza? Então, ficar atento à questão da técnica de integração. Aqui a questão do módulo de novo. Então, sempre que tem integral do módulo, você tem que analisar o sinal do módulo para ver a necessidade ou não de você reescrever a sua integral. Então, para fazer isso, é estudo de sinal da função. Então, pega essa função igual a zero, né? Aqui x ao quadrado vai dar 4, x igual a mais ou menos 2, né? Então, aqui o 2 e o menos 2 são valores que quebrariam a minha integral. Como o menos 2 não está no intervalo, então eu só vou usar o 2. Ó. Por isso eu faço uma integral de 1 até 2 e uma integral de 2 até 4. Por isso que ficou duas integrais aqui. Para saber como eu escrevo a função aqui dentro, trabalha com o seguinte. Ó, de 1 até 2, se eu pegar o valor de 1 até 2 e colocar no lugar do x, né? Por exemplo, se eu pegar 1,5 e colocar aqui no lugar do x, quando eu fizer x ao quadrado menos 4, dá um resultado negativo. E o módulo de um número negativo troca o sinal dele. Por isso que aqui ficou 4 e menos x ao quadrado. Eu troquei o sinal. Agora, se eu pegar um valor entre 2 e 4, por exemplo, 3, e colocar 3 no lugar do x, aqui dentro dá um resultado positivo. Por isso que eu tirei o módulo aqui. Ó. Então, ficar atento com isso quando se trabalha com o módulo. E aí faz a conta. A integral de 4 é 4x. X ao quadrado soma mais 1 aqui vai dar 3, divide por 3. E substitui o x por 2 e 1, que são os valores. Substitui por 2, está aqui, menos, substitui por 1, está aqui. Faz essas contas aí, né? E aí você chega na resposta, no caso aqui, 5 sobre 3. Esse aqui é a mesma coisa, x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, menos 4 vai ficar menos 4x, intervalos de integração 4 e 2. Põe o 4 no lugar do x, menos, põe o 2 no lugar do x, faz a conta, né? Fazendo a conta vai dar isso aqui. Soma os dois resultados, resultado do primeiro mais o resultado do segundo, né? E aqui a gente tem 37 sobre 3 como resposta da letra G. Então, observa que o menos 2 eu não precisei usar, porque o menos 2 não está dentro do intervalo de integração. Se o 2 e o menos 2 estivessem dentro do intervalo de integração, eu teria mais integral para fazer, certo? Então, essas integrais com módulo aí, elas podem, em alguns casos, gerar várias integrais a serem resolvidas. Né? Então, isso vai depender muito da função que a gente estiver trabalhando com ela. A letra H, que é essa aqui, né? Aqui, ó, peguei essa parte de baixo aqui, calculei delta, deu 9. Fazendo os valores de x, a gente descobre que x é igual a 2 e x igual a menos 1. Né? Aqui, então, quer dizer que esse polinômio fatorado vai ficar assim. Muito cuidado na fatoração de polinômios. Eu gravei algumas videoaulas de exercício, assim como já tinha lá da parte de frações parciais, que a gente tem que saber fatorar polinômio. Aqui é um polinômio de grau 2, ó. Aqui é um polinômio de grau 2, né? Como eu encontrei duas raízes, eu coloco x menos 1 vezes x menos a outra. Se aqui na frente do x ao quadrado tivesse um número diferente de 1,
eu teria que colocar ele aqui. Se aqui fosse 2x ao quadrado, eu teria que colocar o 2 e assim por diante, né? Se fosse um polinômio de grau 5, eu encontrasse 5 raízes, mesmo que fossem raízes repetidas, né? Se tiver um valor diferente de 1 multiplicando a maior potência aqui, eu tenho que colocar ele aqui na fatoração. Agora, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um polinômio de grau 4 e não achar 4 raízes, achar só 2, aí eu não preciso me preocupar com isso não, né? Então, toma cuidado com essa questão de fatorar frações aí, beleza? Então, essa fração aqui no seu numerador, no seu denominador, eu vou colocar a forma fatorada, que é essa aqui. E aqui eu vou colocar cada um desses termos em uma fração, né? Como são termos aqui de primeiro grau, aqui em cima é só uma letra. Então, A sobre esse e B sobre esse. Então, tem que descobrir o valor de A e de B nesse caso para a gente fazer a integral aí. Aí tira mínimo. Então, o mínimo desses dois aqui é a multiplicação deles. Faz esse dividido por esse vezes esse, vai dar isso aqui. Esse dividido por esse vezes esse, vai dar esse aqui, ó. Certo? Então, quer dizer que se essa fração é igual a essa fração, então esse numerador tem que ser igual a esse numerador aqui, ó. Então, eu vou pegar esses dois aí, ó, né? A vezes x mais 1 mais b vezes x menos 2 igual a 3x, né? E como que eu vou achar o valor de A e B? Primeira coisa que a gente faz é sempre usar as raízes, né? Vou pegar, por exemplo, a raiz x igual a 2. Substituindo x por 2 nessa expressão aqui, a gente vai ter isso. 3A igual a 6, A igual a 2. Então, achei um valor. Aí eu pego a outra raiz, que é o x igual a menos 1. Ó. Substitui nessa função aqui o x por menos 1. Você vai encontrar isso aqui. Aí você vai descobrir que o valor de B é igual a 1. Né? Então, nesse caso, a gente encontrou o valor de A e B. Então, eu vou pegar, trocar esse A por 2, trocar esse B por 1 e colocar essa expressão lá dentro da minha integral. Né? Então, vai ficar assim. Ó. Como são duas frações, eu vou colocar a integral de uma mais a integral da outra. Observe que no lugar do A eu coloquei 2, por isso que aqui é 2. E no lugar do B é 1, por isso que eu coloquei 1 aqui. Certo? Como eu expliquei lá na parte de frações parciais, sempre que você tiver isso aqui, ou x menos um número, ou x mais um número, você pode fazer direto. Né? Aqui em cima sendo constante, você vai colocar 2 ln de módulo do que tiver aqui embaixo. Né? 1 vezes ln do módulo do que tiver aqui embaixo. Então, sempre que for x menos um número ou x mais um número, você pode fazer direto assim, mais o c aí. Eu até vi que teve um exercício da lista que eu fiz, que não aparecia o x menos um número, mas aí aparecia o número menos o x. Aí não dá o ln dele, e sim menos o ln dele. Né? Por quê? Porque é uma substituição. Né? Mas sempre que for x menos um número ou x mais um número, né? Aqui em cima sendo constante, vai ser sempre a constante vezes o ln do módulo disso aqui. Ó. ln do módulo disso aqui que está aqui embaixo. Sempre assim. Mais o c, esse é o exercício H e a resposta para ele. Né? Muito cuidado, né, na hora de fazer uma frações parciais, porque grande parte do exercício está associada aí à matemática básica. Ó. Então, se você errar uma conta aqui em cima, você compromete todo o seu exercício. Né? A integral mesmo, ela aconteceu só nessa linha, daqui para cá. A integral aconteceu aqui. Ó. O resto todo aqui é matemática básica. Beleza? Essa integral aqui é uma substituição trigonométrica, como eu apresentei para vocês lá, os casos, né? Então, ficar atento a essa questão dos casos. Então, aqui, ó, raiz aparece aqui, raiz desse cara eu coloquei aqui, raiz desse cara eu coloquei aqui. E nesse caso eu vou trabalhar com a ideia de cateto oposto sobre hipotenusa, que é a mesma coisa que seno, né? Então, seno, x é igual a seno de θ, deriva aqui, derivada de seno é cosseno de θ, em relação a θ, né? Raiz de 1 menos x ao quadrado, eu coloquei aqui, ó, vou trocar esse x por seno, então fica 1 menos seno ao quadrado de θ. Aqui a gente tem que usar conhecimento de trigonometria, né? Para cada um dos tipos que a gente tem, aqui vai ser utilizado uma regra de trigonometria. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Então, essa raiz eu vou trocar por cosseno. Isso é a substituição trigonométrica. Então, olha só, eu vou substituir o x por essas expressões aqui associadas à função trigonométrica. Então, no lugar da raiz, eu vou colocar o cosseno. Está aqui o cosseno. No lugar do dx, eu vou colocar o cosseno vezes dθ. Cosseno dθ. E no lugar do x ao quadrado, que está aqui embaixo, ó, como o x é igual a seno, né? Então, x ao quadrado é seno ao quadrado de θ.
Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, sobre seno ao quadrado. Então aí você tem que ter conhecimento de trigonometria, porque cosseno sobre seno é cotangente, né? Cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é cotangente ao quadrado. E aqui vai aparecer uma integral trigonométrica, né? Então, como eu disse lá no material, as integrais trigonométricas eu não vou cobrar diretamente, mas elas sempre aparecem dentro da substituição trigonométrica. Tanto cotangente ao quadrado como tangente ao quadrado, a gente usa sempre relação de trigonometria. Cotangente ao quadrado de θ é cossecante ao quadrado de θ menos 1. Se fosse tangente ao quadrado de θ, seria secante ao quadrado de θ menos 1. Sempre assim, né? E aqui sim eu resolvo de forma direta essa integral aqui, ó. Integral de cossecante ao quadrado é menos cotangente. Por quê? Porque a derivada de cotangente é menos cossecante ao quadrado. Com esse menos, mais cossecante ao quadrado. Integral de menos 1 em relação a θ é só acrescentar a variável. Então, vai dar menos θ, certo? Aí eu vou substituir, ó, menos cotangente de θ. Quem é cotangente de θ? Voltando aqui no triângulo retângulo. Tangente é x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. A cotangente é o inverso da tangente, ou seja, é raiz de 1 menos x ao quadrado sobre x, né? Então, por isso que a cotangente eu troquei por raiz de 1 menos x ao quadrado sobre x. Como aqui é menos, aqui ficou menos, né? E o θ, quem é o θ? Eu vou vir aqui, ó, o θ está aqui, ó. Se eu pegar esse seno e passar ele para cá, ele passa como arquisseno de x. Ou seja, o θ é igual a arquisseno de x. Aqui só corrigir, aqui não é arctangente não, tá, gente? Aqui é arquisseno, ó. Porque aqui, ó, o x é igual a seno de θ. Então, se eu pegar esse seno e passar ele para cá, ele fica arquisseno. Então, aqui é arquisseno de x. É menos porque aqui é menos, ó, né? Então, aqui é arquisseno de x, mais o c. Então, a integral por substituição trigonométrica, né, talvez aí junto com a parte de frações espaciais, sejam as integrais mais complicadas. Essa aqui, sobretudo, porque a gente usa relações trigonométricas aqui e integral trigonométrica aqui. Então, provavelmente ela é, aí aqui está explicando aqui, ó, é arquisseno de x, aqui eu coloquei arctangente, era só copiar isso aqui, ó. Né? Então, as integrais trigonométricas, às vezes, elas podem gerar essa dúvida aí. Aqui, ó, x ao cubo menos 4x, frações parciais, né? X ao cubo menos 4x. Outra coisa, quando se tem divisão de polinômio, ficar sempre atento para ver se o grau do polinômio de cima não é maior ou igual ao de baixo. Porque se for, você tem que fazer uma divisão de polinômio antes de começar a integrar. Eu fiz alguns exemplos disso lá da lista de exercício. Aqui, como os dois têm x, eu vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, fica isso aqui, ó. X ao quadrado menos 4, aqui eu posso colocar como x menos 2 vezes x mais 2. A ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b. Então, aqui já está a forma fatorada. Polinômio de grau 3, aqui tem 3 raízes, ó. Aqui é x, é como se fosse x menos 0. Quer dizer que o 0 é raiz. Então, as raízes são 0, 2 e menos 2. Então, nós temos 3 raízes aí. Por isso que a fatoração não tem número aqui, ó, porque aqui é 1, ó, certo? Então, aqui, vamos lá. Peguei essa fração, coloquei aqui. Isso aqui eu vou trocar por x vezes x menos 2 vezes x mais 2. Tá aqui. Então, eu vou colocar 3 frações. Uma com x no denominador, uma com x menos 2 e outra com x mais 2. E aqui em cima A, B e C. Tira o mínimo, que é a multiplicação dos 3, e faz esse dividido por esse vezes esse. Tá aqui. Esse dividido por esse vezes esse. Tá aqui. E assim por diante. Então, esse numerador aqui é igual a esse numerador aqui, ó, certo? Então, nós temos isso aqui. Vou pegar as raízes agora, x igual a 0. Substituindo aqui tudo por 0, x, você vai encontrar isso aqui, ó. Então, a igual a menos 1. Substituindo todos os valores de x por 2, você vai encontrar isso aqui. Então, o b vai ser igual a 5 sobre 4. Substituindo todos os valores de x por menos 2, você vai encontrar isso aqui. Vai dar 14 sobre 8, que simplificando vai dar 7 sobre 4. Vou colocar então no lugar do A, B e C os valores que eu encontrei, né? Então vai ficar assim, ó. Integral de A sobre x é integral de menos 1 sobre x. Integral de B sobre x menos 2. Aí olha só, como o B é igual a 5 quartos, eu já coloquei aqui a constante do lado de fora. E aqui deixei só 1 sobre x menos 2. Integral de C sobre x mais 2. Como o C é 7 sobre 4, eu já coloquei do lado de fora aqui, ó.
e 1 sobre x mais 2. E aí aqui é direto, ó. Aqui é menos 1, ln de módulo de x, 5 sobre 4, ln de módulo de x menos 2, 7 sobre 4, ln de módulo de x mais 2, mais o C é a resposta dessa letra J aí, né, do exercício 1. Beleza? Aqui mais um exercício de substituição trigonométrica. Identifica lá primeiro qual que é a substituição que você tem que fazer. Nesse caso, como trabalha cateto oposto sobre hipotenusa, é associado a cosseno e o inverso do cosseno é secante. Então, quem é a secante? É a hipotenusa sobre cateto adjacente. Vai ficar assim. Passo raiz de 5 para cá. Então, x é igual a raiz de 5 vezes secante de θ. Derivada de secante é secante vezes tangente. Beleza? Pega a raiz, que é x ao quadrado menos 5. Troca x por raiz de 5 vezes secante. Ao quadrado vai ficar 5 secante ao quadrado. Põe esse 5 em evidência. Fica isso aqui. Aí tem que usar a trigonometria. Secante ao quadrado de θ menos 1 é tangente ao quadrado de θ. E tira a raiz do primeiro, que é raiz de 5. Raiz do segundo vai dar tangente. Beleza? Pega a integral e substitui. Ó. Aqui em cima é o dx. Ou seja, raiz de 5 secante vezes tangente de θ. Raiz de 5 secante vezes tangente de θ. Embaixo, x ao quadrado. O x é isso aqui, ao quadrado vai ficar 5 secante ao quadrado. Né? E essa raiz que eu vou colocar a raiz de 5 tangente de θ. Tá aqui, ó. Cancela a raiz de 5 com a raiz de 5. 1 da secante eu cancelo com uma dessas aqui de baixo. Tangente com tangente. Fazendo isso tudo vai sobrar isso aqui, ó. O 5 eu coloco aqui do lado de fora. Né? 1 sobre secante é o inverso da secante. A secante é 1 sobre cosseno. Inverter isso dá cosseno. Então, é uma integral trigonométrica, né, simples nesse caso. Integral de cosseno é seno. Né? Seno de θ. Quem é o seno de θ? O seno é a cateto oposto sobre cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Então, vai ficar raiz de x ao quadrado menos 5 sobre x. E como eu tenho esse 5 aqui embaixo, por isso que ficou multiplicado por 5 aqui, ó, mais o C. Né? Então, ficar atento na integral por substituição trigonométrica para identificar qual que é a substituição que a gente vai utilizar, né? Qual dos casos que a gente tem para trabalhar aí. Então, essa é a resposta da letra K aí, beleza? Calcular a área. Então, vocês vão perceber que na prova vai ter mais de um exercício de cálculo de área. Vai ter um exercício, provavelmente, onde já tem o esboço do gráfico, e vai ter outro onde vocês vão ter que fazer o esboço do gráfico. Né? Então, eu vou cobrar de vocês a resolução para o esboço do gráfico. Se aparecer o gráfico do nada lá, né, eu não vou aceitar, não. Eu quero entender o que você fez para chegar naquele gráfico. Né? Eu não estou avaliando. Se eu pedir para fazer o esboço do gráfico, é porque também eu vou avaliar isso aí. No caso de já ter o esboço do gráfico como esse aqui, é só montar a integral. Beleza. Aqui, ó, se eu for fazer em relação a x, eu vou ter que dividir em duas partes. Porque essa primeira parte, ela tem a parte de cima igual a essa função. E essa segunda parte já tem a parte de cima igual a outra função. Né? Então, eu vou ter que separar essas duas aí. Ó. Beleza. Vou achar esse ponto de interseção aqui. Ó, né? Para saber que a primeira começa no 0 e vai até esse ponto. A segunda começa nesse ponto e vai até 2. Certo? Se não tiver o esboço do gráfico, né, você vai ter que, inclusive, encontrar todos os pontos. Aqui, como tem o esboço do gráfico, já dá para saber qual é esse ponto e qual é esse ponto aqui. E dá para imaginar qual é esse aqui, mas como não está aparecendo, eu tenho que fazer a conta. Né? Iguala os dois, desenvolvendo isso aqui, você vai encontrar que x é igual a menos 2 e 1. Descarto o menos 2 porque é valor positivo, ó. Por isso que é x igual a 1. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 1 e 1. Esse ponto aqui. Ó. Por quê? Porque se o x é 1, se eu trocar ou nessa função ou nessa função, eu vou encontrar y igual a 1 também. Então, esse ponto aqui é o ponto 1, 1. Em relação a x, eu vou fazer integral então, de 0 até 1 e depois de 1 até 2. Então, são duas integrais. Então, como eu disse, a primeira integral vai de 0 até 1. A parte de cima aqui ó, é x ao quadrado. Né? Como a parte de baixo é o eixo, então é só fazer x ao quadrado. Né? Aí faz a integral de x ao quadrado, soma 1 aqui vai dar 3, divide por 3, substitui o x por 1 e depois substitui o x por 0, vai dar 1 sobre 3. 1 sobre 3. Então, esse pedaço vale 1 sobre 3. Esse pedaço é uma integral de 1 até 2, está aqui 1 até 2.
Aqui, ó, se você isolar o y, porque a integral eu estou fazendo em relação a x, e y é igual a 2 menos x, por isso que aqui aparece o 2 menos x, que é a função que está aqui em cima. A função que está aqui embaixo é o eixo, então você não precisa colocar nada aqui não, só a função que está em cima, né? Quando ele está entre duas funções, você coloca a de cima menos a de baixo, né? Integral de 2 é 2x, integral de menos x é menos x ao quadrado sobre 2. Substitui x por 2, substitui x por 1 e faz um menos o outro, está aqui. Faz essa conta, você vai encontrar meio. Pega o resultado do primeiro mais o resultado do segundo, faz essa conta aqui, vai dar 5 sobre 6 unidades de área. A gente tem que colocar isso aqui porque nós estamos calculando uma área. Como eu não sei se é metro, se é centímetro, se é decímetro, eu coloco unidade de área e aí serve como resposta, né? Então, exercício 3, letra A, ele já deu o esboço do gráfico, né? Ainda falando da letra A, se você quiser fazer também, você pode fazer em relação a y. Quando faz em relação a y, você observa linhas, imagina linhas na horizontal, né? E se você observar linhas na horizontal, aqui, ó, sempre vai terminar nessa função e sempre vai começar nessa função. Então, uma única integral é necessária. Se você estiver fazendo em relação a y, você tem que isolar o x para sobrar y, certo? Se você estiver fazendo em relação a x, você isola o x. Ó, se estiver fazendo em relação a x, você isola o y, sempre o contrário, né? Se estiver fazendo em relação a y, isola o x. Se estiver fazendo em relação a x, isola o y. Sempre assim. Então, olha só aqui, eu vou fazer qualquer reta que eu fizer na horizontal, ela vai pegar aqui em cima nessa função 2 menos y e aqui embaixo na função raiz de y. E eu monto uma integral só. Em relação a y, ela começa aqui no zero, tá? No zero, e termina aqui nesse ponto de y que é igual a 1. Ó. Então, de 0 até 1. Faço essa função aqui, que é o 2 menos y, menos essa função aqui, que é o raiz de y. Então, com uma integral só, eu resolveria ela, certo? Se você fizer essas contas aqui, eu até fiz aí as contas, né? Não vou ficar falando delas, porque é a mesma coisa. O resultado é o mesmo que a gente encontrou lá, né? Então, você tem essa possibilidade de fazer tanto em relação a x quanto em relação a y. Quando estiver fazendo em relação a x, você imagina retas na vertical, né? Em relação a y, você imagina retas na horizontal, né? Em nenhum exercício lá eu vou cobrar de vocês ou por x ou por y. Vai sempre ficar a critério de vocês. Mas como eu mostrei em alguns exercícios aí, às vezes a resolução em relação a uma variável pode ser muito mais simples do que em relação a outra. Mas fica a critério de vocês escolher qual que vocês vão utilizar. Beleza? Letra B. Então é essa aqui, ó. Se eu fizer em relação a x, eu vou ter que separar a minha integral em mais de uma. Então eu vou fazer em relação a y. Por quê? Porque se eu observar retas, né, em relação a y, ó, peguei esse cara aqui, coloquei aqui, passei o 4 para cá, tá aqui, ó, passei o quadrado para cá, ficou x igual a mais ou menos 2 raiz de y. Como aqui eu estou trabalhando na parte positiva do x, então eu vou pegar o mais 2 raiz de y. E aqui já está isolado que é só x igual a y. Em relação a y, se qualquer reta que eu fizer na horizontal, como eu coloquei uma seta aqui, ó, sempre vai pegar na parte de cima, né, nessa função que é a 2 raiz de y, e nessa de baixo que é igual a y, aí, x igual a y. Né? Então, uma única integral. Começa nesse ponto de y que é 0 e termina nesse ponto de y que é 1. Ó, por isso que vai de 0 até 1. 2 raiz de y menos y. Então, em relação a y, com uma integral só eu faço a conta aí, ó. Aí é só fazer as contas da integral aí, desenvolvendo aí vai dar 5 sobre 6 unidades de área. Então, com uma integral só, eu consigo resolver em relação a y aí. Porém, se eu for fazer em relação a x, imagina retas na vertical. Então, eu vou ter que separar em duas partes, ó. Nessa aqui é o ponto 1 e 1, né? Isso aí é fácil de achar. E aqui é o ponto 2 e 1, também é ponto fácil de achar. É só fazer interseção, é só colocar 1 no lugar do y aqui, ó. Né? Aqui eu tenho que separar em duas partes, por quê? Porque nessa primeira parte, a função de cima é y igual a x. Nessa segunda parte, a função de cima é y igual a 1. Ó. Então, por isso que teve troca na parte de cima. A parte de baixo, se você observar, é sempre a mesma. Ó. Sempre a mesma. Então, aqui ó, vai ficar assim, ó, integral de 0 até 1.
0 até 1. A parte de cima é x, por isso que está aqui x, menos a parte de baixo, que nesse caso aqui, ó, é o x ao quadrado sobre 4. Aí você faz essa conta aí, faz a integral, vai dar 5 sobre 12, né? Essa segunda parte, se eu colocar a seta na vertical aqui, ó, a parte de cima é 1, por isso que aqui ficou 1, menos a parte de baixo é x ao quadrado sobre 4. É aquilo que eu falei, a parte de baixo aqui não mudou. Por isso que a mesma coisa que aparece aqui, aparece aqui. Agora a parte de cima mudou. Aqui, ó, é uma coisa, aqui é outra coisa. Integral de 1 até 2, por quê? Porque começa aqui no 1 e vai até esse ponto de x, que é 2, ó. Se você fizer as contas, vai dar isso aqui. Aí fazendo as contas, você vai encontrar essa resposta, 5 sobre 12. Soma a primeira área com a segunda área, vai dar o mesmo resultado que a gente tinha encontrado lá, que é 5 sobre 6 unidades de área aí, né? Então a resposta é a mesma, né? Então, indiferente à forma que você fizer em relação a x ou em relação a y, o resultado é o mesmo, beleza? Então, você não pode fazer por formas distintas e encontrar resultado distinto, não. Aqui, calcular a área dessa função aí limitada, né, no gráfico aí, já tem o esboço do gráfico aí. Então, observa que aqui já está até o resultado aqui, né? Mas aqui eu coloquei o módulo, por quê? Porque nós estamos trabalhando uma área que está relativa ao eixo x na parte negativa aqui, ó. Né? Então, essa função aqui é o 3 seno de x vezes raiz de 1 mais cosseno de x. Está aqui, ó. Eu faço a integral, nesse caso vai de menos π até 0, está aqui menos π até 0, e coloco o módulo depois porque ela vai dar negativo, justamente porque está na parte negativa, né? Aqui, então, faz essa integral. A integral disso aqui é por substituição. Você chama de o 1 mais cosseno de x, né? Aqui, ó, para substituir valor. Se eu colocar 0 aqui, cosseno de 0 é 1, mais 1 vai dar 2. Se eu colocar o menos π aqui, ó, cosseno de menos π é menos 1, com mais 1 vai dar 0. Então, a integral vai de 0 até 2. Derivando aqui, ó, derivada de cosseno é menos seno. Passa esse menos para lá. Então, vai ficar assim. E aí, essa função vai ficar assim, ó. O 3 está aqui, né? Seno de x dx eu vou trocar por menos du. Por isso que apareceu menos aqui com o du. Isso aqui que está aqui dentro eu chamei de u. Por isso que ficou raiz de u, né? Então, aqui é a questão da substituição dos valores. U, aqui eu vou colocar como u elevado a meio, porque está dentro da raiz. Soma 1 aqui na potência, vai dar 3 meios, divide por 3 meios. Divisão de fração, mantém de cima e multiplica pela inversa da de baixo, vai ficar assim, ó. Menos 2, esse 3 cancela com esse 3. Raiz quadrada de u ao cubo, está aqui. Substitui o u por 2, está aqui. Menos, substitui o u por 0, está aqui. Então, a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes menos 2 dá menos 4 raiz de 2. Então, aqui deu negativo. Por quê? Porque eu estou limitando entre o eixo x e uma função que está abaixo do eixo x, certo? Então, aí põe o módulo, por isso ficou 4 raiz de 2 unidades de área, certo? Você pode pensar isso aqui também como a área entre duas funções. É só você chamar o eixo x de y igual a 0. Aí vai ficar 0 menos isso aqui, ó. 0 menos isso. Se você fizer essa conta, já vai dar direto 4 raiz de 2. Também está correto, não está errado não. Beleza? Exercício número 4. Ó. Fazer o esboço do gráfico e usar a integral para fazer o cálculo da área. Então, você vai fazer isso à mão. Aqui está no computador, porque eu estou usando o computador como ferramenta para mostrar para vocês. Mas de vocês tem que estar feito à mão. Se tiver gráfico de computador, eu dou 0, né, de cara. Eu nem olho o que você fez de conta, porque eu quero que vocês façam o gráfico. Vocês têm que saber fazer gráfico, representação gráfica, né? Então, ó, eu estou calculando a área entre essas duas funções. Y igual a 2 menos x ao quadrado, então é essa parábola virada para baixo. Aqui não vai precisar desses valores aqui, mas se você fizer o cálculo deles, é mais ou menos raiz de 2. Tudo bem? Mas então é uma parábola passando aqui no 2 como vértice, né? Y igual a 1. Então é essa linha aqui, ó, passando em cima do 1. A área seria tudo isso aqui, mas observa que eu falei a área do primeiro quadrante. Por isso que eu peguei só esse pedaço aqui, ó. Então, quando tiver essa ideia de quadrante, fica atento. Se não tivesse essa parte aqui, ó, a área do primeiro quadrante, só pedindo a área entre as duas funções,
seria esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Mas como é primeiro quadrante, você vai pegar só esse pedaço aqui, ó. Beleza? Em relação a x aqui, ó, se você fizer retas na vertical, todas elas em cima vão tocar na função 2 menos x ao quadrado e na parte de baixo na função 1. Além disso, aqui, ó, a função vai começar, a integral vai começar aqui no zero e terminar nesse ponto aqui, né? Se você fizer a interseção Agora que eu vi que tem uma pergunta aqui, mas eu não vi em que momento era 37 sobre 3 aí. Depois eu olho lá se é isso aí. Às vezes pode ter alguma conta errada ali, gente. Assim, então aqui, ó, vou igualar as duas para descobrir o valor de x, né? Descobrir onde termina aqui. Na verdade, porque o gráfico eu coloquei, mas a gente tem que achar esses pontos aí, né? Esse ponto aqui você tem que achar ele. Então você iguala as duas funções, que é o ponto onde as duas funções são iguais. Igualando as duas funções, você vai achar 1 e menos 1. O menos 1 é aqui, ó, e o 1 é aqui. Então, por isso que a integral vai de 0 até 1. Ó. Então, a integral vai de 0 até 1, a função de cima menos a função de baixo. Né? Então, a gente sempre tem que organizar nesse sentido aí. Ó. 2 menos 1 é 1, menos x ao quadrado está aqui. Integral de 1 é x, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Coloca 1 no lugar do x, coloca 0 no lugar do x, vai dar isso aqui. Então, 2/3 unidade de área. Quando você está calculando a área entre duas funções, nunca vai dar negativo. Nunca vai dar negativo. Né? Então, aí não é uma questão de módulo, não. Se deu negativo é porque você fez alguma coisa errada. Nunca vai dar negativo. Beleza? Letra B. A mesma coisa. Ó, fazer o esboço do gráfico e calcular a área limitada pelas funções. Então, ó, x igual a meio é uma reta, né, passando aqui em cima do meio, é essa reta aqui. Y igual a menos x mais 2 é outra reta, que é essa aqui. Então, aí precisa de 2 pontos, né, para calcular. Você calcula esses 2 pontos, põe lá, registra essa conta para mim lá, que eu preciso ver essa conta que você fez para achar os pontos. Né? E y igual a x ao quadrado é a parábola passando aqui no zero. Essa aí, tranquilo. Então, a área que está compreendida entre as três funções é essa aqui. Ó, né? Então, primeiro vou achar esses pontos aqui. Né? Então, ó, esse ponto aqui de interseção é a interseção da parábola com essa reta. Ou seja, pegar o x ao quadrado e igualar com menos x mais 2. Fazendo essas contas, você vai encontrar dois valores. X igual a 1 e x igual a menos 2. E nesse caso, é x igual a 1 porque está no lado positivo. Beleza? Qualquer reta que eu fizer na vertical, pensando na integral em relação a x, aqui em cima sempre vai ser a mesma função, que é a reta y igual a menos x mais 2, e aqui embaixo é a mesma função, que é y igual a x ao quadrado. A integral começa nesse ponto aqui, que é o x igual a meio, né? Que o próprio exercício já me deu, ó, x igual a meio, termina nesse ponto aqui, que é o x igual a 1, por isso que está aqui. Pega a função de cima, está aqui, menos a função de baixo, está aqui. Ó. Faz a integral desse cara, integral desse cara, integral desse cara. Substitui x por 1, está aqui. Menos, substitui x por meio, está aqui. Faz as contas aí, né? Tira mínimo. E aí você vai descobrir que a área é igual a 1/3 unidade de área aí. Aqui que eu falei, aqui já vai dar positivo, porque você já está fazendo a maior menos a menor, né? Então, automaticamente, você já encontra o resultado positivo aí na letra B. Então, o esboço do gráfico ele é importante nessa questão da área aí. Ó. Aqui, de novo, falando de esboço gráfico no primeiro quadrante. As funções estão aí, ó. X menos y ao quadrado igual a 0. É x igual a y ao quadrado. Né? Se y igual a x ao quadrado, eu tenho o gráfico aqui. X igual a y ao quadrado, eu tenho o gráfico aqui, ó. Certo? Eixo x, está aqui o eixo x, né? Y menos x mais 2 é essa reta aqui, ó, que passa aqui. Então, a área poderia ser até aqui embaixo. Como eu falei primeiro quadrante, por isso que ficou só aqui em cima. Ainda tem o eixo x para ajudar a limitar aqui, né? Ó. Então, esse eixo x aqui, nesse caso, ele cumpre um pouco do papel do primeiro quadrante. Então, cortei aqui, ó. Quando eu cortei aqui essa função e essa linha aqui, então eu estou trabalhando nesse pedaço aqui que é o primeiro quadrante. Se eu for fazer em relação a x, eu vou ter que dividir em duas partes. Ó. Apesar da parte de cima ser sempre a mesma,
a parte de baixo muda. Ó. Aqui é esse pedaço, aqui é outro pedaço. Ó. Beleza? Então, parte 1 e parte 2. Aqui em cima, se eu isolar o y aqui, para fazer em relação a x, eu tenho que isolar o y. Aqui dá y igual a mais ou menos raiz de x. Menos raiz de x aqui embaixo e o mais raiz de x aqui em cima. Beleza? Essa aqui ó, é o y igual a zero, que é o eixo x. E essa aqui é pegar essa função e isolar o y. Vai ficar assim. Então, eu vou fazer uma integral de 0 até 2, isso menos isso. E outra integral de 2 até 4, fazendo isso menos isso. Então, esse ponto aqui, que é 4, você tem que fazer a interseção dessas duas aqui. Ó. Isso igual a isso. Coloquei aqui. Ó. Eleva os dois lados ao quadrado, desenvolve aí. Aí você vai perceber que esse x aqui é igual a 4. Esse x igual a 1 aqui é esse outro ponto aqui, ó, que não serve para nós não. Beleza? Então, aqui vai ficar a primeira integral de 0 até 2, raiz de x menos 0. Ou só raiz de x. Né? Faz as contas dela, você vai descobrir que x é igual a isso aqui, ó, 4 raiz de 2 sobre 3. Segunda integral vai de 2 até 4, aqui de 2 até 4, raiz de x, que é a parte de cima, menos isso aqui, ó. Só que menos com x é menos x, menos com menos 2 é mais 2. Escreve aí raiz de x como x elevado a meio, né? Faz a conta da integral, vai dar isso aqui, que eu não vou ficar desenvolvendo aí, né? Substitui o x por 4, depois substitui o x por 2, vai dar isso aqui. Você vai fazer essas contas aí, vai encontrar essa resposta aqui. Soma o resultado da primeira com o resultado da segunda, né? Esse vai cancelar com esse aqui, vai sobrar 10 sobre 3 unidades de área dessa área aí que a gente está trabalhando com ela. Isso fazendo em relação a x. Mesmo exercício, por exemplo, se eu for fazer em relação a y, eu vou perceber o seguinte, olha só. O ponto de interseção é o mesmo, mas qualquer reta que eu fizer na horizontal, aqui em cima sempre vai ser a mesma linha e aqui embaixo sempre vai ser a mesma linha. Quais são essas funções aqui então? Olha só, aqui é a reta, que é essa aqui. Como eu vou fazer em relação a y, eu isolo o x. Isolar o x aqui vai ficar assim. Essa parte de baixo é essa função aqui, isolando o x vai ficar assim. Então, em relação a y, eu vou fazer uma integral de 0 até esse valor de y aqui, que é 2. Ó. Aqui é 2 o y. Por isso que é de 0 até 2. Faz essa função, y mais 2, menos essa função que é o y ao quadrado. Ó. Faz essa conta aqui, substitui o y por 2 e substitui o y por 0, vai dar o mesmo 10 sobre 3 unidades de área. Então, esse aqui mesmo é um caso onde as contas elas reduzem bem se você fizer em relação a y. Então, você que escolhe. Lembrando que se você for fazer em relação a y, você tem que isolar o x. Ó. Se você for fazer em relação a x, aí você isola o y. Aqui, ó. Isola o y. Então, olha como aqui deu uma quantidade de contas maior do que em relação a y. Mas aí fica a critério de vocês. Né? Então, esse era o exercício, o último exercício do trabalho aí.